A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amadas irmãs. Estamos aqui hoje para a terceira aula desse terceiro trimestre de 2022. Eu quero, antes de iniciar a aula, pedir para você, se você não é inscrito no canal, poder se inscrever, poder compartilhar, que irá ajudar muito. Amém, meus amados irmãos? Tudo é para a honra e tudo é para a glória do Senhor Jesus Cristo. E essa terceira aula, meus amados irmãos, de hoje é um tema importantíssimo que abrange, amados irmãos, esse nosso século, essa nossa era, a geração do século XXI, um tema polêmico e é um tópico polêmico que vai de encontro de um movimento que está vindo contra a igreja cristã nos últimos tempos. Um movimento que tem ganhado força, mas só que esse movimento não começou agora, já começou lá atrás a sua construção. Vamos estudar, meus amados irmãos, pela graça de Deus. Essa terceira aula, meus amados irmãos, cujo tema é a sutileza da imoralidade sexual. O texto áureo, meus amados irmãos, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que nos diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A verdade prática, meus amados irmãos, é as escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Os textos base dessa aula aqui, meus amados irmãos, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 20, e Romanos, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28, que você pode estar lendo. Na introdução, meus amados irmãos, eu vou trazer para vocês alguns pontos que eu estudei. Para me montar essa aula demorou alguns dias, meus amados irmãos, pois essa aula ela abrange muitos tópicos, muitos temas da nossa sociedade atual. Nesta lição, meus amados irmãos, vamos ver como a questão sexual, que perante a Bíblia e perante séculos passados, era visto principalmente na sociedade judaica e cristã como algo santo e puro. Mas agora, meus amados irmãos, passou a se tornar algo desmoralizado pela sociedade atual. O sexo hoje, meus amados irmãos, é mostrado como um alimento em uma prateleira de mercado. Eu, meus amados irmãos, pego o trem para ir trabalhar e há pouco tempo agora, durante essas festas de carnaval, nas estações de trem, meus amados irmãos, estavam distribuindo preservativo. Distribuindo. Para você ver como é que está a situação da palavra sexo, a situação do sexo, como está banalizado. Algo que no seu princípio cristão, que tem as suas raízes judaicas, era algo tão santo, como você vê que as mulheres se guardavam até o casamento, homens também se guardavam até o casamento, para ter esse momento íntimo, esse momento que é santo e puro, e não esse algo desmoralizado, esse algo sujo que está mostrando hoje. Hoje, meus amados irmãos, nós ligamos a nossa TV para assistir qualquer coisa e passa um comercial de um carro, tem que ter uma mulher seminua. Um comercial de qualquer coisa tem mulheres seminuas, induzindo que a lascívia, a prostituição, induzindo ao sexo. Tudo hoje mostra isso, meus amados irmãos. Estamos vendo hoje em dia mulheres aí que não mais têm talentos. Músicas hoje em dia mudando, que não é mais pela música, pelo sentido da música, mas sim pelo o seu corpo sendo exposto. Mulheres ganhando como personalidades do ano, mas não porque têm talento, porque estão se mostrando como uma vitrine. As mulheres hoje em muitos locais, amados irmãos, estão sendo expostas como um pedaço de carne em açougue, meus amados irmãos. E eu pesquisando sobre essa imoralidade hoje em dia sexual, essa sutileza da imoralidade sexual, a indústria pornográfica, meus amados irmãos, hoje ela fatura 200 bilhões por ano. Ela é maior do que Netflix, maior do que diversas empresas riquíssimas. A cada 39 minutos, amados irmãos, um filme adulto é lançado. A cada segundo
US$ 3.000 é gasto com pornografia hoje em dia. Você vê a situação que está. Vale lembrar que Jesus disse que um homem, amados irmãos, não comete adultério, ou a mulher não comete adultério simplesmente quando pratica o ato, mas de olhar e desejar. Mateus 5, 27 e 29, Jesus vai dizer: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, meus amados irmãos, muitos estão na prática do adultério, não só porque estão praticando o ato, mas porque estão sendo guiados pela indústria pornográfica, que ganha a cada ano mais espaço na sociedade, meus amados irmãos. E segundo a BBC Brasil, meus amados irmãos, todos os dias, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, são contabilizados no mundo mais de 1 milhão de casos de infecções sexualmente transmissíveis. E essas doenças estão em alta no Brasil. Segundo dados coletados pelo Ministério da Saúde, a sífilis é o caso mais gritante. Foram 151 mil notificações da doença em 2018, levando a uma taxa de 75,8 casos para cada 100 mil habitantes. Em 2017, eram 59,1 casos para cada 100 mil habitantes. Dados do UNAIDS, Programa das Nações Unidas especializado na epidemia, indicam que o Brasil apresentou aumento de 21% no número de novos casos de infecções por HIV em 2010 e 2018, o que vai na contramão mundial, já que no mesmo período a queda foi de 16% no planeta. Então, no planeta deu uma queda, mas no Brasil aumentou, meus amados irmãos. Por que será? O Brasil, meus amados irmãos, tem sido um palco da prostituição sexual, como acontecia com certas nações nos tempos passados. O Brasil tem crescido um movimento, meus amados irmãos, da banalização sexual, da desmoralização sexual, da destituição do que é o sexo, da destituição de quem é o ser humano. O Brasil tem caminhado por um contexto cultural, social, contrário completamente à palavra de Deus, meus amados irmãos. É uma situação tão feia porque nem os animais chegaram nessa situação. Isso é algo triste, meus amados irmãos. Então, é um momento que, se não for a graça de Deus, de levantar homens nesse Brasil para nos defender, homens que tenham princípios, homens que tenham moral, homens que tenham a Bíblia como luz do caminho dele, o Brasil corre um sério risco, meus amados irmãos, de nós termos uma sociedade completamente depravada daqui a um tempo. E a área que esse inimigo mais trabalha nessa sutileza da banalização sexual é na área da juventude. Os jovens, meus amados irmãos. Os jovens estão sendo induzidos, iludidos, sendo guiados por esse meio corrupto e sujo da imoralidade sexual. Aonde você vê há pouco tempo, meus amados irmãos, uma menina de 11 anos engravidou, e não foi estupro, ela engravidou de um outro jovem, meus amados irmãos. Como é que pode? Você vê uma sociedade indo para o precipício, meus amados irmãos. É quando você vê uma criança tendo uma criança. Hoje em dia, infelizmente, as músicas estão induzindo a sexualidade. Pais e mães acham bonito uma criança de 3 anos, 4 anos, está ouvindo música cujas palavras são sexuais, induzindo a prostituição das crianças. Não deixe entrar nas nossas casas, nos nossos lares, músicas com intuito sexual, meus amados irmãos. Aliás, se você é cristão, não deixe entrar na tua casa nada do mundanismo. Tenha regras dentro da sua casa, tenha regras dentro do seu lar. Os filhos, meus amados, hoje em dia estão mandando nos pais, não os pais mandando nos filhos. Seus filhos têm que ouvir o que você quer que eles escutem. Seus filhos têm que vestir o que você dá para eles vestir.
Não eles têm que vestir o que eles querem. Eles vestem o que eles querem e têm o que ele quer quando ele tiver o teto dele para onde ele morar e ele tiver o dinheiro dele para ele poder comer o que ele quiser. Caso contrário, filhos têm que controlar, pais têm que mandar nos filhos e não filhos mandar nos pais, meus amados irmãos. A nossa sociedade hoje em dia está uma sociedade que está indo para o precipício, meus amados irmãos. E partindo agora para o primeiro tópico, meus amados irmãos, que é a revolução sexual. Dentro desse primeiro tópico, a revolução sexual, nós vamos ter, amados irmãos, dois subtópicos. O primeiro é o novo paradigma para a sexualidade e o segundo é a quebra de um tabu. Avaliando o primeiro subtópico aqui, um novo paradigma para a sexualidade. Vamos lá. A moralidade cristã, meus amados irmãos, tem suas raízes, igual eu já disse, no modelo judaico, que mudou a sociedade por séculos. O que isso quer dizer? Isso, mas não quer dizer que não teve escândalos nos séculos passados. Lógico que tinha escândalos. Lógico que houve situações que escandalizou a área sexual nos séculos passados. No período dos séculos anteriores, a revolução sexual, o casamento era visto como algo sagrado, meus amados irmãos. Então, nos séculos anteriores, antes da revolução sexual, o casamento era visto como algo sagrado. A relação sexual, meus amados irmãos, era praticada somente no casamento e só era aceita por Deus dentro dos padrões estabelecidos por Deus. A relação sexual, meus amados irmãos, antes era heterossexual. O que é isso? Homem e mulher biológico. E o casamento era monogâmico. O que é isso? Um homem e uma mulher. Ou uma mulher e um homem, meus amados irmãos. Conforme está descrito na palavra de Deus, em Gênesis 1, 27 ao 28, que nos diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus o abençoou, disse-lhe: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, o casamento antes da revolução sexual, meus amados irmãos, era entre apenas um homem e uma mulher, ou uma mulher e um homem, e era somente, amados irmãos, entre duas pessoas, homem e mulher. Não tinha um casamento para 3 pessoas, para 4 pessoas, um homem com 3 mulheres e aí em diante. Mas alguém pode questionar, né? Por que Deus então permitiu a relação sexual entre parentes no início da humanidade? Ou entre, meus amados irmãos, homens se casar com 3 mulheres, como já aconteceu com o rei Davi? Primeiro, amados irmãos, Deus, amados irmãos, nessa questão de se casar com 3 mulheres, 2 mulheres, Deus nunca foi de acordo a isso. Deus sempre foi de acordo com o casamento entre um homem e uma mulher apenas. Você vê isso, amados irmãos, que quem quis seguir esse rumo de se casar com 2, 3 mulheres, arrumou muita dor de cabeça. Você vê Davi arrumando dor de cabeça. Você vê Abraão, meus amados irmãos, arrumando dor de cabeça quando teve a relação sexual com a sua serva lá, quando Sara deixou. Você vê a situação inteira, nenhuma família foi bem sucedida quando teve um homem casado com mais de uma mulher. Então, meus amados irmãos, o casamento é bíblico, biblicamente, quando é realizado entre um homem e uma mulher apenas. E na questão, porque Deus permitiu a relação sexual entre parentes, no início da humanidade, começou com Adão e Eva, por quê? Porque tinha que se multiplicar, as pessoas tinham que crescer, a população na terra tinha que crescer. Só que você vê que Deus proibiu essa prática. Em Levítico 18, capítulo 6 ao 17, Deus proíbe essa prática. Só que hoje, meus amados irmãos, infelizmente a nossa geração hoje, o sexo pré-conjugal, antes do casamento, está sendo induzido. O sexo extraconjugal, adultério, é aplaudido e aceito por casais. E hoje em dia não é mais considerado crime. No Brasil era crime, antigamente, adultério. Só que hoje em dia não é mais Hoje, nossa geração, hoje em dia, você vê um caso famoso aí do Will Smith.
que ele defendeu a sua esposa quando o homem fez uma piada com ela, ele deu um tapa na cara do homem. Só que, porém, o Smith, ele vive uma relação, mas com aquela mulher dele lá, uma relação livre. O que é isso, Cleves? Ele pode se relacionar com quem ele quiser e ela com quem ele quiser e ambos estão casados. Então, ele não se escandaliza em dividir a sua esposa com outros homens, mas se escandalizou quando o homem fez uma piada com a sua esposa. Para você ver, mas como a nossa geração hoje em dia, ela está coando mosquito e engolindo um camelo. Porque eles olham para algo que não tem tamanha importância como algo escandaloso e para aquilo que realmente afeta a moral, a sociedade em todo sentido, eles não veem algo de errado. Então, meus amados irmãos, a nossa sociedade hoje em dia, ela está indo por um caminho sem volta. A mente dessa sociedade hoje em dia está cauterizada. Ele não consegue mais enxergar o que é pecado. Com isso, a normalização dessas práticas sexuais está sendo induzida, como também a homossexualidade, como algo normal, como algo da natureza humana. E diversas outras formas também está sendo induzida e sendo aplaudida, meus amados irmãos. Também veio a prática sexual e até o casamento entre humanos e animais, meus amados irmãos. Hoje em dia tem isso. Se você pesquisar aí, você vai ver que tem seres humanos que estão se casando com animais, que estão tendo relações sexuais com animais. E isso são pessoas que têm gêneros diferentes. E aonde nós vamos chegar nessa situação? Aonde essa geração vai chegar seguindo esse rumo, meus amados irmãos? Isso está na contramão da natureza, está na contramão até da ordem natural, da ciência, em todo sentido, meus amados irmãos. Vamos agora, meus amados irmãos, para o segundo subtópico, dentro do primeiro tópico, que é a revolução sexual. O segundo subtópico vai dizer assim: a quebra de um tabu. Agora nós vamos entender como é que surgiu a revolução sexual. Meus amados irmãos, dos anos 1960 a 1970, foi um ano marcado por diversos acontecimentos. Foi um período de diversas coisas que aconteceu. Pra você ter ideia, a construção do Muro de Berlim, a chegada do homem no espaço, a chegada do homem na Lua. Só que um desses movimentos que aconteceu nesse período, meus irmãos, foi o movimento da Revolução Sexual, que o termo Revolução Sexual refere-se às revoluções sociais e culturais que ocorreram em vários países em 1960, como a França, Alemanha, Estados Unidos e Brasil. Por exemplo, a invenção da pílula anticoncepcional acompanhou esse acontecimento, que facilitou o sexo sem compromisso, vivido de forma livre e diversificada. O principal, meus amados irmãos, ponto atacado por essa revolução sexual que aconteceu foi as relações sexuais heterossexuais e monogâmicas, que são o quê? Relação apenas entre duas pessoas, entre um homem e mulher de sexo biológico, natural. E o ano, meus irmãos, desse ataque que aconteceu foi em maio de 1968. Esse ano impôs o relativismo moral e intelectual à sociedade, meus irmãos. Foi o ponto de partida. O que é o relativismo? Relativismo, meus amados irmãos, entende que não há nenhuma verdade absoluta, nem no centro moral, nem no campo cultural. A principal manifestação desse ponto, meus amados irmãos, da revolução sexual, ocorreu na França, por jovens das universidades. Eles levantaram uma bandeira cujo tema era "É proibido proibir". Eles impuseram a ideia de que não existia mais qualquer diferença entre bom e mal, verdade e falsidade, beleza e feiura. As principais características, meus irmãos, dessa revolução sexual, pontos que eles bateram, foi a reforma dos costumes sexuais, fim do casamento, fim da família tradicional, fim da monogamia, sobre o aborto, liberação do aborto, propaganda do puro amor, propaganda do aborto, facilitação do divórcio,
aceitação do adultério, pedofilia, induzir até a pedofilia, porque casamento com jovens, com adolescente, com criança, o incesto, relações sexuais entre pessoas da mesma família, o famoso menage, relação sexual a três, e zoofilia, relações sexuais com animais, meus amados irmãos. Então a revolução sexual trouxe toda essa podridão, não tem outro nome para falar sobre isso, podridão, sujeira, meus amados irmãos. E se você pesquisar depois no YouTube, você vai ver documentários sobre essa revolução sexual de maio de 68. Eu indico até o Brasil Paralelo para você assistir, falando sobre isso. E foi um tempo, meus amados irmãos, aonde começou a destruir a moral, os princípios que vinham na sociedade, aonde trouxe essa bandeira que é proibido, proibir, sem regras, sem limites, meus amados irmãos. E não pode, se você for na sociedade hoje, se você for em qualquer tribo de índio, ou uma tribo não alcançada pelos seres humanos que ainda existe hoje em dia, você vai ver que dentro dessa sociedade que não tem TV, internet, não tem nada, eles têm limites, meus amados irmãos, estabelecidos ali dentro, regras. E quem deu essa regra para ele, meus amados irmãos? É a lei de Deus dentro do homem, meus amados irmãos. Porque nós temos a própria lei do homem, meus amados, dentro dele. Nós temos a lei dentro de nós mesmos, que Deus deixou. Nós temos a lei escrita da palavra de Deus. E nós temos a lei, amados irmãos, da própria natureza, da forma, meus amados irmãos, da forma das coisas como tem que ser. Então, essa revolução sexual quer quebrar toda a forma da lei natural, meus amados, da existência. Vai contra tudo e contra todos. E isso vem sendo induzido pelo movimento socialista, pelo movimento comunista, pelas feministas, por esse meio da lacração, meus amados irmãos. Vem sendo abordado, vem sendo induzido. Agora, meus amados irmãos, partindo para o segundo tópico aqui da aula, que é as principais distorções da sexualidade sadia. Dentro desse primeiro tópico, nós vamos ter 3 subtópicos. O primeiro é a prática da fornicação. O segundo é adultério não é crime, mas é pecado. E o terceiro, homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Vamos lá para o primeiro subtópico, a prática da fornicação. Fornicação, meus amados irmãos, é qualquer prática sexual fora do casamento. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 6,18: fujam da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas os que prostituem peca contra o seu próprio corpo, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo diz. No versículo ao qual nós lemos aqui, Paulo usa a palavra, meus amados irmãos, grega porneia, para falar sobre a prática sexual fora do casamento. Essa palavra dá origem às palavras que na língua portuguesa é pornô, pornografia e etc. Pois essa palavra porneia se refere a qualquer relação sexual fora do casamento estabelecido por Deus. E a prática da fornicação ela está sendo induzida hoje em diversos meios de comunicações pela sociedade. Até dessas palavras hoje em dia, as pessoas dizem que é melhor ter relação sexual antes do casamento com a pessoa para se conhecer a pessoa, se relacionar. Só que isso, meus irmãos, a pesquisa já apontou que pessoas que se casam virgens, elas permanecem, meus amados irmãos, mais tempos e ficam mais tempos e até morrem juntos casados, amados. Mas do que pessoas que já tiveram relação sexual antes de se casar. Porque a relação sexual, meus amados irmãos, é algo santo, puro, estabelecido por Deus. Que no certo, da forma bíblica certa, deveria ser feita, realizada dentro do casamento. Nunca fora de um casamento, meus amados irmãos. Pois é uma intimidade íntima, da mais íntima do ser humano, meus amados irmãos.
Só que a nossa sociedade hoje em dia está desmoralizando, sujando a imagem da relação sexual bíblica. E um jovem, meus amados irmãos, que evitou a prática da porneia, a prática da fornicação, a prática da prostituição, foi o jovem José, meus amados irmãos, que deu um belo exemplo para todos nós. Em primeiro lugar, José, meus amados irmãos, viveu em meio a uma cultura pagã, mas ele não se deixou se paganizar. Em Gênesis 39:1 diz que José foi levado para o Egito. O Egito tinha uma cultura diferente, tinha formas diferentes da que José foi criada, pela doutrina, pela palavra de Deus, pelo seu pai, amados irmãos, Jacó, cujo nome mudado para Israel. Esse menino cresceu numa cultura de Deus, no costume de Deus, sendo ensinado e moldado pelaquilo que os seus pais aprenderam, meus amados irmãos. Só que José não se deixou se moldar pela essa cultura. E Pedro, meus amados, dá um conselho para nós, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Pedro diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. E Pedro, mas quando usa a palavra aqui, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Essa palavra aqui, conformando, no grego, significa tomar forma. Faz parte da família dessa palavra o termo em português esquema. O cristão, meus amados irmãos, é desafiado a não se amoldar ou tomar forma ou entrar no esquema adotado pelo modelo do mundo. José ele conseguiu viver pelo modelo de Deus, meus amados irmãos. Então nós não podemos tomar a forma do mundo como um camaleão que ele se chega numa parede e pega a cor daquela parede. Nós, como os cristãos, não podemos, amados irmãos, nos camuflar, pegar para nós o modelo do padrão que o mundo mostra que é bom e perfeito. Assim como José não se moldou, nós não podemos se moldar. O segundo ponto aqui, meus amados irmãos, é que José ele tinha um belo porte e boa aparência, conforme em Gênesis 39:6. E hoje em dia, a nossa cultura, meus amados irmãos, a nossa sociedade, ela faz um culto à imagem, ao nosso ser exterior, à forma exterior, onde mostra o homem a forma padrão e bela que o homem tem que ser, ou que a mulher tem que ser. E hoje a rede social ela está muito induzindo isso para as pessoas, meus amados irmãos. Onde as pessoas estão vivendo pela aparência, onde vivendo pela beleza, meus amados irmãos. José, meus amados irmãos, ele tinha um belo porte, a Bíblia diz, e uma boa aparência, meus amados irmãos. Mas nem por isso ele se deixou se seduzir pelo mundo e deixar ser guiado por isso, meus amados irmãos. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, nós vemos que mesmo José sendo um homem de Deus, José não estava imune à tentação. A Bíblia diz em Gênesis 39:7, assim depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Ele disse: venha para a cama comigo, meus amados irmãos. Você vê, meus amados irmãos, que José, mesmo sendo homem de Deus, ele não ficou imune à tentação. Pois a tentação vem sobre mim, vem sobre você que está ouvindo essa aula, vem sobre qualquer ser humano. Mas nós temos que fazer, meus amados irmãos, é sair de perto da tentação, nos esquivar da tentação e rejeitar, meus amados irmãos, os pratos que Satanás joga no nosso caminho, rejeitar as situações, os ambientes, as pessoas que nos podem levar a pecar e a errar. Em quarto lugar, meus amados irmãos, nós vemos que José, mesmo vivendo em uma cultura pagã, José possuía sólidos valores morais e espirituais. Porque quando a mulher de Potifar dá em cima de José, Gênesis 39:9 diz, olha o que José diz: não há ninguém nesta casa que está acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? É interessante nós vermos esse texto, porque José não possuía uma Bíblia escrita como nós temos hoje, pois naquele tempo nem mesmo a lei escrita por Moisés existia.
Tudo que ele tinha era uma tradição oral repassada por seus pais até ele, aonde ele, meus amados irmãos, soube exercer e praticar essa tradição, aonde ele conseguiu, meus amados irmãos, se manter íntegro diante dessa situação, meus amados irmãos. Em quinto lugar, nós vemos que José, mesmo sendo um homem de Deus, ele teve que fazer o quê? Fugir da tentação. Gênesis 39, 2, que então ela o pegou pela roupa e disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. José, meus amados irmãos, tinha tudo para se render aos prazeres sexuais com uma mulher que, segundo os estudiosos, meus amados irmãos, era uma das mulheres mais bonitas do Egito. Porém, meus amados irmãos, José preferiu ir contra a cultura da sua época. Para o quê? Agradar a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos numa situação hoje em dia onde tem um mundo na nossa frente e tem um Deus, amados irmãos. E basta caber a mim e a você decidir a quem nós vai servir. José, ele preferiu servir a Deus. E eu e você? Vamos preferir servir quem? O diabo, meus amados irmãos, ele age com um sapatinho de veludo, velho ditado. Ele não vai preparar situações e pratos para mim e para você de qualquer jeito. Ele vai procurar o mais belo, ele vai procurar o ambiente certo e a forma certa para jogar para mim e para você. Você vê que nessa situação aqui, ele preparou a mulher mais bela do Egito para José. Ele usou a mulher para preparar o cenário, para estar só ele e ela. E ele deixou todo o cenário arquitetado e planejado para José o quê? Cair na tentação, se lambuzar no pecado. Mas José, meus amados irmãos, partiu em retirada. E essa forma que todo homem de Deus tem que fazer. Nós não temos que querer brigar com a tentação, querer estar onde o Superman, nós temos que fugir, sair de perto. Agora aqui, meus amados irmãos, o segundo subtópico aqui é o adultério não é crime, mas é pecado, meus amados irmãos. No livro de Provérbios, meus amados irmãos, capítulo 5, versículo 1 ao 23, e outros versículos também contêm sérias advertências sobre o adultério e suas consequências. E para nós se proteger contra cair na prática do adultério, é preciso algumas coisas, meus amados irmãos. E é onde eu separei algumas aqui, com base no estudo que eu fiz, com base no livro de apoio, que é muito bom dessa aula também, meus amados irmãos. Vai dizer que, em primeiro lugar, para nós se esquivar e não cair no adultério, é preciso criar filtros no casamento. E isso está em Provérbios 5,3, que diz assim: as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Então, meus amados irmãos, no relacionamento, meus amados irmãos, os relacionamentos extraconjugais, em sua grande maioria, tem início na falta de afetividade entre os cônjuges, o que forçosamente gera carência. As carências, meus amados irmãos, tornam os relacionamentos vulneráveis e sujeitos aos ataques de fora. Quase sempre a infidelidade começa de forma despretensiosa, às vezes numa forma de um elogio. Um exemplo, como você está elegante hoje? Então é preciso, meus irmãos, criar filtros, criar também barreiras. Porque, meus amados irmãos, a mulher estranha, o homem estranho, quando ele vem sendo usado pelo maligno, pelo seu lado carnal mudando, e mexer com alguma serva de Deus ou com algum servo de Deus, as suas palavras são como o quê? Mais suaves do que o azeite. São de elogios, são de acenos, são de falas, são de olhares, que vem mexer com a pessoa, meus amados irmãos, e com aquele ao qual está sendo tentado. Então é necessário criar barreira, criar filtros para impedir essa situação. Sabe, pôr limite, meus amados irmãos. Em segundo lugar, a proteção para adultério é saber que ele terá consequências danosas.
Veja comigo em Provérbios 5,4, que ele diz assim, que as suas palavras são suaves, mais suaves do que o azeite da mulher estranha. Provérbios 5,3. Mas no 5,4 diz, mas o seu fim é amargo como o fel. Geralmente, meus amados irmãos, quem comete um crime ou caiu em um pecado não costuma pensar nas consequências. Contudo, é exatamente isso que a Escritura recomenda para nós. Pense no que acontecerá se você trair o seu cônjuge ou se deixar levar por uma mulher estranha ou vice-versa, uma mulher se deixar levar por um homem estranho. Pense na situação prejudicial pela tua vida, a destruição do casamento, a destruição de tudo que nós conseguimos construir, porque para construir uma vida, amados irmãos, leva uma vida. Mas para desconstruir, meus amados irmãos, é num piscar de olhos, no milésimo de segundo. Muitos hoje estão trocando uma vida, uma família, uma paz, meus amados irmãos, pelo simples momento de prazer. E quando se dá de conta da situação que fez e ocorreu, já é tarde, meus amados irmãos. O perdão de Deus até vem, mas porém as consequências vêm, meus amados irmãos. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, a proteção para o adultério não está apenas em não lhe dar lugar, mas evitar entrar no seu território, no seu espaço. Provérbios 5,8 diz que afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da casa dela. Meus amados irmãos, nós temos que sair de perto de pessoas e de situações que nós sabemos que vai nos levar para outro caminho. Nós temos que pôr limite, quebrar amizades, quebrar ambientes, se afastar de pessoas, parar até que se falar se for necessário, meus amados irmãos. Aquelas famosas brincadeiras com tons sexuais, partindo de um homem com a mulher, ou de uma mulher com um homem. Servo de Deus e serva de Deus não pode participar desse tipo de brincadeira. Tem que pôr limite, tem que botar barreiras, abracinhos, beijinhos, carícias. Não pode existir, não ter isso, meus amados irmãos. Entre um servo de Deus, entre uma serva de Deus, não pode se deixar. Nós temos que estar blindado no nosso ambiente de trabalho, no nosso ida e volta nesse mundo sujo e podre, meus amados irmãos. E nós temos, amados irmãos, o outro ponto. Em quarto lugar, a proteção para o adultério está em manter uma vida disciplinada. Provérbios 5,12 diz, porque o meu coração desprezou a disciplina. E aqui é um ponto interessante, meus irmãos, porque os casais precisam saber que casamento tem a sua rotina e, consequentemente, exige uma vida disciplinada. O que isso quer dizer, meus amados irmãos? Tanto o homem como a mulher devem aprender que há rituais no casamento que, mesmo inconscientemente, devem ser observados. Por exemplo, o hábito de comprar presente para o cônjuge pode se tornar um ritual, contudo, é um ritual benéfico e que faz parte do relacionamento. Da mesma forma, abraçar, beijar, sair juntos para jantar e viajar. Dentro do relacionamento tem que ter essa disciplina. Não pode deixar, um velho ditado, meus amados irmãos, é deixar o casamento cair no mecanismo, naquela mesma rotina. Você e sua mulher, meus amados irmãos, ambos casados, tem que ter sempre a união, a paz, o amor. Você tem que ser louco pela sua mulher, a sua mulher tem que ser louco por você. Você tem que desejar a sua mulher desejar você. Você tem que ser apaixonado por ela, ela ser apaixonada por você. O relacionamento tem que ser isso, meus amados irmãos. Não podemos deixar brecha de modo algum para o inimigo das nossas almas entrar no nosso relacionamento, entrar no meio do casamento. Em quinto lugar, a proteção para o adultério está em não alimentar fantasias que seriam satisfeitas somente na esfera do casamento. Provérbios 5,15 diz, beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu povo. O que isso quer dizer, meus amados irmãos? Que é um simbolismo mostrando que o homem tem que satisfazer seu desejo sexual com a sua mulher, a sua mulher com o seu homem. Ambos têm que se deleitar um com o outro dentro da esfera do casamento bíblico, meus amados irmãos. Como já dito, a expressão o mito da grama mais verde é usada para se referir
a mística por trás de uma relação extraconjugal. Assim, a mulher mais bonita parece ser a do outro. Da mesma forma, o homem mais elegante, bonito e charmoso parece ser o da outra pessoa. E isso é um ponto que acontece muito na nossa geração. E no livro de apoio dessa lição, o escritor ainda diz mais. Se o eixo no qual gira o casamento sair de seu centro, deslocando-se para fora, forçamente o casamento fracassará. O centro gravitacional do casamento sempre deve estar no casal e não fora dele. Quando um dos cônjuges passa a se sentir mais confortável com alguém estranho ao relacionamento e não com seu próprio parceiro ou parceira, então algo de muito errado está acontecendo. Então, meus amados irmãos, tem que ter dentro do casamento, entre o homem e a sua mulher, tem que ter, meus amados irmãos, amor verdadeiro. Não tem que ter cortina entre o relacionamento sexual entre o homem e a mulher. Ambos têm que se arder um pelo outro, amar um ao outro, meus amados irmãos. Pois, meus amados irmãos, a relação sexual dentro do casamento tem que existir. Quando um homem e mulher casado, amados irmãos, ambos são unidos e deixam de praticar o ato sexual, deixa aquilo virar algo mecânico, isso é pecado, meus amados irmãos. A relação sexual tem que ser vivida e foi feita por Deus para ser desfrutada entre um homem e uma mulher dentro do casamento bíblico. Como aqui Provérbios 5,15 diz, beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Mulher, busque beber a água da tua cisterna do teu poço, que é teu marido. Marido, busque beber a água da tua cisterna do teu poço, que é a tua mulher. Isso é o que a Bíblia nos diz, meus amados irmãos. E hoje em dia, infelizmente, muitos estão querendo beber no poço, pegar água da cisterna de outro. E a questão do adultério, meus amados irmãos, leva tantos jovens para a sepultura, tantas pessoas que morrem porque traiu o outro e o marido acaba ficando furioso e acaba agindo, matando o homem, matando a mulher. Tantos casamentos estão sendo destruídos completamente. Você liga a televisão hoje em dia, o que mais acontece é isso, meus amados irmãos. A práticas sexuais extraconjugais, meus amados irmãos, tem ceifado a vida de diversos jovens e diversas jovens, meus amados irmãos. O terceiro subtópico aqui da lição é a homossexualidade, uma contradição da ordem natural, meus amados irmãos. Aqui é um ponto interessante dessa lição, meus amados irmãos. Muito interessante, porque vai abordar duas esferas aqui, nesse subtópico. Primeiro, nós vamos ter a homossexualidade, meus amados irmãos, na questão da história e na questão da ciência. Eu pesquisei sobre as duas aqui. Tanto na história quanto na ciência, ambas comprovam que a homossexualidade é um comportamento adquirido e não um comportamento já biológico, nasceu dessa forma. Na história, meus amados irmãos, alguns dizem que a Grécia Antiga defendia as práticas homossexuais, mas segundo o escritor Bruce Thornton, considerado como uma das mais respeitadas autoridades em literatura grega antiga, destaca que a crença de que a homossexualidade era algo natural na antiga Grécia não é verdade. Thornton destaca que a heterossexualidade e não a homossexualidade era o padrão na antiga Grécia. Esse escritor ele destaca que a relação sexual entre um homem e mulher era o padrão e não relação sexual de pessoas do mesmo sexo era o padrão da antiga Grécia. Segundo historiadores, os homossexuais na Grécia, meus amados irmãos, eram chamados de quinaidos, que significa aquele que traz vergonha. Na cidade de Atenas, meus amados irmãos, tinha leis que proibiam a prática sexual. Pesquisei sobre isso. E é algo muito interessante. Algumas dessas leis, meus amados irmãos, veja só comigo. Algumas dessas leis. Se algum ateniense tiver eitarese, e a ele não será permitido. Eitarese é o quê? Uma relação sexual entre o mesmo sexo.
ou que não era permitido, tornar-se um dos 9 ancortes, que era um superintendente da época da corte. Segundo, é proibido, não poderá desempenhar o ofício de sacerdote. Terceiro, nem agir como advogado para o Estado. Quarto, nem manter sequer qualquer tipo de ofício, em casa ou fora de casa, que seja desempenhado por sorte ou por eleição. Quinto, não deverá ser enviado como mensageiro. Sexto, não tomará parte em debate, nem estará presente em sacrifícios públicos. E sétimo, ele não deverá entrar nos limites de um lugar que tenha sido purificado para reunião de pessoas. Se algum homem for acusado de atividades sexuais ilegais contrárias a essas proibições, ele deverá ser morto. Isso está nas leis, meus amados irmãos. Nas leis da cidade de Antena. Você pode pesquisar, você vai achar. E algo interessante também, Platão, que foi filósofo grego, no seu livro sobre as leis, meus amados irmãos, ele escreveu sobre a homossexualidade. E ele diz: machos não tocam macho para estes fins, posto que não é natural. Quando o macho se une com fêmeas para procriação e prazer experimentado, é assim por causa da natureza, mas é contrário à natureza. Quando o macho se une a machos ou fêmeas, se une às fêmeas, e os culpados de tais coisas são impelidos por sua escravidão ao prazer. Próprio Platão escreveu sobre isso também, meus amados irmãos. Então, essa teoria que hoje muitos dizem que na Grécia Antiga a prática sexual era aprovada, era algo liberado, meus amados irmãos, não tem base alguma, tá? Não tem base nenhuma essa teoria e essa fala que muitos dizem. Outro ponto é na área da ciência, meus amados irmãos. Alguns dizem que a ciência pode comprovar que a homossexualidade é algo biológico, a pessoa já nasce um homossexual. Vamos lá. O Dr. John Tyre, um geneticista com 2 doutorados em genética, fez um apanhado desses estudos ao longo da história e mostrou que todos são carentes de fundamentos científicos. Em outras palavras, a busca pelo gene causador da homossexualidade ainda não foi encontrado. Se de fato a homossexualidade fosse genética, os gêmeos idênticos seriam homossexuais, sem exceção. Contudo, o que a realidade tem mostrado e as pesquisas confirmam é que há milhares de casos envolvendo gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Um outro doutor, Robert Gagnon, destaca, meus amados irmãos, um dos seus escritos: gêmeos idênticos são monozigóticos, isto é, são produzidos a partir de um único óvulo e de um único espermatozoide, no que diz respeito à composição genética. Gêmeos idênticos são 100% idênticos. Como os gêmeos idênticos têm uma correspondência genética absoluta, um fundamento genético da homossexualidade precisaria se manifestar em taxas de concordância mais elevadas no caso de gêmeos idênticos, em que pelo menos um dos gêmeos é homossexual. Se a homossexualidade fosse totalmente determinada pelos genes, esperaríamos que nesses casos a taxa de concordância fosse 100%. Em outras palavras, o gêmeo idêntico de um homossexual seria sempre homossexual, assim como a cor dos olhos e o sexo de gêmeos idênticos coincide em 100% dos casos. Um outro ponto aqui, meus amados irmãos, depois de um exame cuidadoso de todas as pesquisas sobre as causas genéticas da homossexualidade realizado em 1991 e 2009, o Dr. John Tyre destaca: a conclusão surpreendente é que os fatores genéticos são muito menos importantes do que os ambientais na causa da homossexualidade. Com base nisso, a afirmação feita por homossexuais, eu nasci assim, por isso não posso mudar,
simplesmente não é verdadeira. Isso aqui que eu li, meus amados irmãos, é de homens estudados, homens da área, que comprovam, com base em estudo de gêmeos idênticos, que nascem com cor dos olhos idênticos, que vem de um mesmo espermatozoide, onde um adere à prática sexual e o outro não. Está mostrando que isso é um comportamento adquirido e não é algo que você nasce dessa forma, você nasceu desse jeito. E, meus amados irmãos, pesquisando sobre isso, algo muito polêmico, eu encontrei aqui um documentário, meus amados irmãos, no site da BBC News. Esse documentário, cujo tema começa, o documentário conta o drama de gêmeos criado como meninas após perder o pênis. Esse documentário, meus amados irmãos, é um famoso documentário, real isso aconteceu. Foi um acidente que fez com que o bebê Bruce passasse a infância como Brenda. Você consegue encontrar isso na internet, você vai entender melhor esse caso, mas eu vou explicar por cima aqui. Tinha dois bebês gêmeos, idênticos, dois meninos, aonde um, por um erro de uma cirurgia, acabou perdendo a sua parte, o seu pênis, meus amados, uma criança. E aonde, meus amados irmãos, esses pais nessa época, de 1960, tinha um famoso doutor, um psicólogo muito conhecido da época, que é John Morning. Ele dava palestra na TV e esses pais desse bebê enviaram uma carta para esse palestrante. Pois esse palestrante ele dizia que sim, a homossexualidade não era algo biológico, a pessoa poderia sim escolher, poderia sim decidir. Se pegasse uma criança pequena e ensinasse ela a prática, pegasse um menino e ensinasse ele a virar menino, ele viraria. Ou se pegasse uma menina e ensinasse ela a virar menino, ela viraria. E esse doutor muito conhecido pegou esse menino, meus amados irmãos, conhecido como Bruce, e passou a fazer experimentos nele, meus amados irmãos. Passou a colocar ele, meus amados irmãos, a tratar ele como menina, a induzir ele como menina, fez com que os seus pais chamassem ele de menina, vestissem como menina e escondesse isso dele por muitos anos, meus amados irmãos. Até que ele já estava mais dos seus 18 anos de idade, quando contaram para ele a verdadeira história dele, aonde ele veio sair dessa situação, veio casar, veio adotar filhos, adotou filhos, mas depois ele veio ao suicídio, meus amados irmãos. E isso soa muito familiar hoje em dia com essa ideologia de gênero que quer pegar uma criança, meus amados irmãos, um menino, e induzir ele, o menino, a virar menina, ou induzir a menina a virar menino, meus amados irmãos. Pesquise depois sobre o famoso caso Brenda, para você entender melhor essa situação, para você compreender. Esse caso, meus amados irmãos, sobre a Brenda, ao qual o seu nome verdadeiro é Bruce, foi um caso, meus amados irmãos, que abalou a época. E infelizmente o menino Bruce ele veio a se suicidar, pois quando os pais contaram para ele tudo, o que fizeram com ele, ele veio, voltou a ser o menino Bruce, casou, teve filhos, porém veio descobrir que médicos da época criaram documentário, criaram pesquisas médicas dizendo que foi um sucesso que fizeram com ele, mentiram na verdade, foi uma grande mentira que fizeram com ele, pregaram ele como uma cobaia humana, para fazer um experimento, meus irmãos, que demonstrou 100% de inutilidade, 100% de erro, e aonde deveriam ser presos e condenados todos aqueles que fizeram e induziram isso, meus amados irmãos. É crime alguém fazer isso com um ser humano. É crime você obrigar alguém a ser algo contrário à sua própria natureza, contrário à sua forma de ser, forma que ele vive. Esse menino Bruce veio a se suicidar com 30 anos de idade. E a sua família inteira, o seu outro irmão também morreu de overdose. A família ficou destruída. Acabou a família dele. Pesquisa depois sobre o menino Bruce, esse documentário, para você ver a situação. O que aconteceu com esse jovem.
Agora indo para o terceiro subtópico, meus amados irmãos, que é o padrão bíblico para uma sexualidade sadia, onde nós vamos ter três subtópicos dentro desse último tópico aqui, que é o sexo atende a uma necessidade da criação, e segundo, o sexo como a complementação e satisfação, e terceiro, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Vamos lá. Primeiro subtópico, o sexo atende a uma necessidade da criação. Em Gênesis, meus amados irmãos, 1:28, Deus disse, e Deus o abençoou, disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, meus amados irmãos, o sexo atende à necessidade da criação. Se homem e mulher não tiver relação sexual, não teremos pessoas no mundo. Para ter população é necessário um homem e uma mulher ter a relação sexual. Para termos, amados irmãos, o crescimento populacional, é necessário termos a relação sexual entre um homem e uma mulher. Para ter filhos, a única forma, meus amados irmãos, é pela relação sexual, dentro dos padrões estabelecidos por Deus, entre um homem e uma mulher, não fora desses padrões. Então, a ordem natural aponta para isso. A relação homossexual é contrária, meus amados irmãos, a esse sentido da própria natureza. Isso não precisa nenhum gênio saber. A Bíblia, em Romanos 1:26-27, vai nos dizer que a situação do homossexualismo vai dizer assim: as suas mulheres mudaram o uso natural no contar a natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, meus amados irmãos. Então a Bíblia mostra que a prática natural do sexo é entre um homem e uma mulher, porque isso vai fazer o quê? Vai trazer pessoas para o mundo. Um homem e uma mulher tendo relação sexual traz filhos, multiplicação, crescimento populacional. Então, no primeiro tópico aqui, o sexo atende a uma necessidade da criação, meus amados irmãos. Se o ser humano parar de coabitar, de ter relação entre um homem e uma mulher, a humanidade vai chegar à extinção, vai acabar, não vai ter mais seres humanos na Terra. Segundo subtópico, o sexo como complementação e satisfação. O sexo, além de atender a necessidade da procriação dos seres humanos, ele atende a necessidade de satisfação dentro do casamento entre um homem e uma mulher. A maneira, meus amados irmãos, que Deus criou e deixou para guardar o casal contra as mais diferentes formas de impurezas sexuais foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento entre um homem e uma mulher. Se no sexo, amados irmãos, no casamento, se o sexo não pode ser feito fora do casamento, meus amados irmãos, ele tem que ser feito dentro do casamento. O sexo no casamento, ele não pode ser feito como algo mecânico, que é feito por obrigação e sem amor. O sexo no casamento, meus amados irmãos, deve ser feito como algo de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado, conforme está em Provérbios, capítulo 5, versículo 18 ao 19, que nos diz assim: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejam atraídos perpetuamente. Então, meus amados irmãos, o sexo fora do casamento é pecado. Porém, a falta de sexo dentro do casamento é pecado também, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo dá um conselho para todos aqueles que é casado, 1 Coríntios 7:5. Paulo diz: não vos prives um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vós aplicares ao jejum e à oração, e depois juntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, a relação sexual é feita para ser um momento de satisfação, de complementação, de amor, para ser desfrutado, meus irmãos, dentro do relacionamento conjugal. Não é pecado ter uma relação sexual dentro do casamento, meus amados irmãos.
É errado você não ter relação sexual dentro do casamento com o seu parceiro sexual, a esposa com o esposo com a esposa. Deus criou a relação sexual para ser desfrutado dentro do ambiente conjugal, dentro do casamento, meus amados irmãos. É algo santo, puro. E vai até um alerta também, homem, mulher, não fale da sua esposa, o esposo fale da sua esposa, o momento íntimo é para o casal, fechado a quatro chaves, dentro das quatro paredes. Vive entre os dois. A relação sexual é para ser algo íntimo entre o homem e a sua mulher, meus amados irmãos. Aqui, o terceiro subtópico é o pastoreio cristão e a prática homossexual. Aqui é um ponto importante, meus amados irmãos, onde hoje em dia tem sido distorcido. Primeiro, a igreja, meus amados irmãos, ela tem que respeitar qualquer homossexual. Ela tem que amar, ela tem que orientar, direcionar e ela tem que acolher. A igreja não pode expulsar, a igreja não pode rejeitar. Porque perante a Bíblia, meus amados, a Bíblia, a homossexualidade é um pecado como um adultério, como uma mentira, como um assassinato, como qualquer outro pecado. A homossexualidade ela se encaixa como um pecado. E algo que eu quero trazer aqui para você, você chegou até aqui agora nesse vídeo, é algo importantíssimo porque eu vou mostrar para você na Bíblia algo, meus amados irmãos, que Deus ele abomina. E esse algo que Deus abomina não chega a ser o pecado da prática sexual. Entenda aqui que eu não estou abrindo espaço para dizer que a homossexualidade deve ser induzida. Eu estou querendo dizer que hoje, infelizmente, por parte de alguns cristãos, falta de sabedoria mostra a homossexualidade como um pecado mortal. Um pecado que não tem perdão. E todos nós sabemos que o perdão do pecado, o único que a gente não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Quando a gente blasfema contra o Espírito Santo de Deus, não há perdão. Mas a prática sexual do homossexualismo, ela é uma prática como um adultério, como uma mentira, como um assassinato, como um roubo, como a falta de mau caráter. Ela abrange nesse globo inteiro. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, olha o que Paulo diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erres, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu quero que você foque comigo nessa parte aqui, maldizentes, amados irmãos. E eu vou te levar no outro texto bíblico, Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. A Bíblia nos diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olha o que Deus diz, a palavra de Deus diz: 6 coisas o Senhor odeia, as 6 coisas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressa a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentira, 6 já foi, e a 7ª, e o que semeia contenda entre irmãos. Você entendeu o que eu quero dizer? Abomina, Deus abomina, meus irmãos. A prática, sabe qual que é? A do fofoqueiro, a do maldizente, a língua grande, que sai difamando a vida de um e de outro, meus amados irmãos. Que sai difamando um e sai difamando o outro, meus amados irmãos. Então, está aí um ponto para a igreja hoje em dia que, infelizmente, meus amados irmãos, por uma falta de sabedoria, e acaba afastando aqueles, amados irmãos, que é para a gente atrair para os braços de Cristo. Não estou dizendo aqui que nós temos que bater palma e levantar a bandeira a favor da prática, tanto de roubo, da criminalidade ou do homossexualismo. Eu estou dizendo aqui que nós temos, amados irmãos, que mostrar na luz da Bíblia que é pecado, que é errado, mas que, porém, Deus perdoa. Pois o sangue de Cristo, meus irmãos, é para todos, ele veio para salvar todos. Basta aquele que crê
se arrepender dos seus pecados, entregar a vida para Jesus e será transformado por Ele. Eu mesmo, meus amados irmãos, eu vivi uma vida errada, de imoralidade, de erros e de falha, meus amados irmãos. Vivi por muito tempo, mas que a graça de Deus me encontrou, me transformou, me fez outro homem. Então, que essa graça alcance a todos os meus amados irmãos e irmãs, todos, e possa vir mudar, vir transformar e salvar, como me salvou, no nome de Jesus. Espero que essa aula possa ter sido de grande entendimento e de sabedoria para cada um de vocês. Peço novamente que se inscreva no canal, compartilhe e ajude, no nome de Jesus. E boa aula, boa aplicação da aula, cada um for dar nas suas turmas, nas suas congregações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?